Fala aí, pessoal, beleza? Tô tranquilo? Então, pessoal, ó, 3 indicadores criados por mim. Criado por mim, entre aspas, né? Criado pelo ChatGPT Plus. Esse indicador aqui e esse indicador, né? Que são as máximas e mínimas e os 50%. Esse indicador aqui já é um indicador existente, né? Um indicador de seta. Está no grupo Volume X. E eu coloquei ele porque ele conflui muito bem com as regiões de máximas e mínimas e 50%. Aqui, ó, aqui tem um botãozinho, tá? Para você que é, né, a pessoa quiser despoluir quantidade de linha, trabalhar só com aquela linha naquele momento, com aquela região ali, seja a região de H1, H4, ele só desligar aqui, ó. Agora só tem a região de H1, entendeu? Desliga a região de H1, coloca só a região de H4. Desliga a região de H4, região de diário, de um dia, tá para cima. Vou ligar todos eles. Ó, eu liguei o computador nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Na verdade foi nessa região aqui, ó. Tá. Aí você pergunta assim, tá, mas esse sinal aqui, por que não deu bom? Ficou acima da região de H4. Eu vou explicar através desse indicador aqui. Esse aqui é o indicador de agressão, saldo de agressão e volume negociado. Tá? Vou explicar através dele. Como é fácil você identificar a absorção, como é fácil você identificar uma agressão, uma agressão forte, que possivelmente, né, pode causar um rompimento, como foi o caso aqui, ó. Ela fechou acima da região de H4, tá? Essa linha aqui, ela marca certinho a mínima. Então ela bateu aqui, retraiu e fechou acima da mínima de H4. Tá? Você viu, olha o tamanho da retração. Tá? Isso mostra que foi uma agressão muito forte. Olha só. O candle anterior, ele teve menos 28 de delta, de agressão de delta, tá? 8, né, 0.0, isso aqui é em porcentagem, 8% desse volume aqui, ó, de 349, tá? O volume não foi muito forte, porém no próximo candle, que foi esse aqui que fechou acima da região de H4, nós tivemos aqui uma agressão muito forte, tá? Menos 291 e quase próximo ali da metade desse valor aqui foi agressão vendedora nessa região. Então aqui, quando surgiu esse sinal, não é legal entrar, tá? O sinal é somente para poder, quem às vezes você não quer acompanhar, quando ele surge, que é um indicador de seta, ele tem um sinal de alerta, tá? Então, a cada 5 minutos você tem aí um sinal de alerta, você vai dar uma olhada, vai ver a região e vai olhar para esse indicador aqui, ó, tá? De agressão, saldo de agressão e volume negociado. Porque eu não entraria nesse sinal aqui, ó, que fechou acima da região de H4, porque teve um aumento desproporcional relacionado à vela anterior, tá? Dobrou o volume negociado, tá? De 349 para 705. O volume acumulado, o volume de agressão acumulado praticamente olha só, de 8,0 para 41,3.
Aqui foi apenas 8%, aqui foi 41% desses volumes aqui, ó, negociado de agressão vendedora. Então, por isso, não é um sinal bacana. Então, através desse indicador aqui, você fazendo a leitura dele, que é uma leitura muito simples, acabei de mostrar para vocês agora, é uma leitura muito simples, você identifica se é um sinal, pode ser para todos os indicadores. Você faz a leitura aqui, você vai identificar se é sim uma região bacana. Vamos ver esse sinal aqui, ó. Esse foi um sinal válido de acordo com o painel aqui, ó, com Delta Augusto. Eu coloquei o nome dele de Delta Augusto, que foi um indicador criado por mim, baseado ali no indicador do Ninja Trader. Tá? Esse aqui eu penei para fazer isso aqui, porque o ChatGPT tá aqui, ó. Esse aqui é o meu, já vai para 4 meses que eu tenho esse plano aqui, ó, plano Plus. Então todo mês eu pago o ChatGPT e eu fiquei ele penando para fazer esse indicador aqui. Tá? Abaixo nós temos aqui outras funcionalidades, né? Aqui nós temos o ratio, a proporção entre compra e venda. Tá? Aqui nós temos a proporção entre compra e venda. Aqui nós temos o delta acumulativo do período. Aqui ele está configurado para período de H1 para 1 hora. A cada 1 hora você vai ver aqui quem é que está dominando. Nessa faixa aqui, quem dominou foi os compradores. A partir daqui já teve um domínio vendedor, tá? No delta acumulado. Aqui o ratio é a proporção entre compra e venda, tá? Então a leitura que eu mostrei aqui para vocês, somente essas 3 partes aqui, a agressão, saldo de agressão e volume negociado, já é o suficiente. Vamos dar uma olhada nesse sinal aqui, ó, através do indicador de baixo, esse sinal e esse aqui. Esse aqui eu já expliquei o porquê eu não entraria. Nesse aqui eu entraria de olhos fechados, tá? Ficou abaixo da região de 50% de H4 e da máxima de H1. Aqui, ó, beleza? Surgiu um sinal aqui abaixo dessas 2 regiões que eu acabei de mencionar. Eu entraria nesse sinal de acordo com esse indicador. Sim, eu entraria nesse sinal. Por quê? Porque teve aqui uma exaustão da compra, visivelmente, ó, visivelmente uma exaustão. O saldo foi um saldo, tá? Que ele diminuiu um pouco relacionado à vela anterior. Relacionado a essa vela aqui, ó, teve um saldo, teve uma pequena diminuição, tá? Ó, de 77 para 75, mas quando chegou aqui, ó, o saldo de agressão ele praticamente sumiu, né? De 75 para 19%, ele enfraqueceu muito. Não só isso, como a agressão também, ó, de 216 para 56. Então o volume ele permanece, o volume em negociação, negociado, né, continuou ali naquela faixa ali de 288, 289, porém o saldo, né, de agressão diminuiu, né, de 75% para 19%, e a agressão aqui de 216 para 56 teve uma diminuição muito forte. Aí vem e surge o sinal, entrada de put com muita tranquilidade nessa vela aqui, logo de abertura, tá? Você já tem as confluências aqui, as confluências de H1 e H4, 50% de H4 e máxima de H1. Eu diferenciei aqui os 50%, deixei pontilhado, tracejada, para poder ficar mais fácil, né, identificar. E aqui eu coloquei aqui em texto, né, para poder saber que região é, beleza? E esse sinal aqui, entraria nesse sinal aqui? Sim. Por que eu entraria nesse sinal? Porque nós tivemos aqui uma agressão, né, de 127, um acumulado de 39%, 127% e 39%, tá? Aqui
E logo na vela do sinal, que foi abaixo da H1 e 50% da H4, nós tivemos aqui um aumento da agressão e um aumento do saldo, praticamente quase 50% dessa galera aqui, quase 50%, 43%, 43,3% dessa galera aqui foi tudo vendedor. Aí surge o sinal abaixo das regiões, é muita tranquilidade aqui, ó, a entrada nesse sinal. Esse aqui, porque eu falei que não entraria, exatamente quando você joga para cá, ó, você vê que há o aumento da agressão, tá? E do saldo de agressão, e há também um aumento massivo, gigantesco de negociadores, tá? De volume negociado de 349 para 705. Então não é um sinal válido, por mais que ele feche acima de H4, ele teve uma agressão muito forte, saldo forte, mais volume entrou para ser negociado, então não é legal, tá? Aqui, quando ele tem um volume padrão, normal, dentro da média, ele aparece assim, ó. A pessoa pode até mudar essa cor aqui, que é configurável, tá? Ele aparece meio que cinza claro. Quando o volume é um pouco acima da média, escurece um pouco. Quando o volume é um pouquinho a mais acima da média, mais forte, escurece mais um pouco. Quando é um volume muito agressivo, muito forte, aí ele fica assim um cinza muito escuro. Então eu coloquei isso aqui também, tá? E cada vez que ele mostra um volume acima da média, ele dá o alerta, né? Porque isso também ajuda, tá? Olha só, surgiu esse sinal, teve aqui um alerta, tá? Teve um volume acima da média, tá? Na região ali intermediária, não é muito forte, mas é um volume forte, né? De 285 para 340. Então, sinal, né? Aqui nessa vela, tá? De entrada nessa vela. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui é um indicador que eu criei. Esse aqui já é uma outra situação, tá? Eu tô gravando esse vídeo para falar exatamente só disso. Tá? Esse aqui já é uma outra situação. Esse indicador aqui, eu criei esse indicador baseado em um indicador do NinjaTrader, indicador gratuito do NinjaTrader. Tá? Eu coloquei ele aqui, mas para poder ele surgiu o sinal dele demora demais. Ele é um indicador de aceleração delta, tá? Quando esses parâmetros aqui, ó, eles coincidem, né, com a estratégia da aceleração delta, ele demora a aparecer, tá? Mas é para 15 minutos, fica muito bacana para 15 minutos. Quando esses parâmetros aqui coincidem, pelo menos esses três últimos aqui, ó, um valor, pode ser qualquer valor, tá? Pode ser qualquer valor, desde que seja um volume, se for para compra, desde que seja um volume positivo. Isso aqui pode ser negativo ou zerado, tá? Não pode ser um volume acima do zero positivo, tem que ser negativo ou zerado, o A. O B pode ser qualquer valor, desde que seja positivo. O C, desde que seja 50% a mais, desde que seja 50% a mais do C do que o B, o valor, 50% a mais do que o C. O D, se ele tem que ser 25% a mais, a média, 25% a mais do que o C. Quando esses parâmetros batem, quando ele bate, aparece aqui um sinal, né, de compra, e aqui tem a força bruta, o valor de compra. Aí esse sinal ele mostra que quando isso surge, ele mostra que a probabilidade da aceleração delta é que você vai pegar ali e surfar um grande movimento, tá? Essa é a ideia do indicador. Porém, ele é muito assertivo a partir do time de 15 minutos, tá? 15 minutos, não dá para ver porque eu botei para gravar somente até aqui, essa tela. A partir de 15 minutos. Aqui eu estou em 5 minutos porque eu estou analisando outra coisa, tá? Mas como esse indicador já estava aqui,
Então por isso que estou dando uma palhinha, tá? Mas não tem nada, isso aqui, né, essa leitura aqui não tem nada a ver com isso daqui, tá? Mas eu tô, como ele já estava aqui, eu estou explicando mais ou menos como funciona. Mas esse indicador aqui também dá para fazer um outro tipo de leitura, já que ele tem aqui, ó, o A. A cada vela que fecha ele atualiza o A, o B, o C e o D. E você tem aqui representatividade, representando aqui essa região, você tem aqui as velas referente, aqui ó, tá vendo? Vela B, tá vendo? Ó, vela C, ó, vela D, a última vela que acabou de fechar foi a vela mais forte, com 257,7, tá? De agressão. Então é isso aí, rapaziada, tá? Eu tô analisando esse indicador aqui, ó. Aqui, como você já sabe, não foi um sinal ideal, exatamente porque teve um aumento muito grande da agressão, o saldo de agressão e de volume. Aqui já foi tranquilo, aqui já foi tranquilo. Esses sinais aqui, já quando você liga o computador, ele já apareceu. Então foi praticamente daqui, ó, daqui em diante, tá? Você pega sinal, fazendo essa pequena leitura aqui, essa pequena análise aqui através desse indicador, fica uma situação muito mais assertiva. Não é só esse indicador aqui de seta, pode ser outros indicadores também. Você só vai incrementar aqui a leitura para você identificar a absorção, né? Tem isso aí também, a absorção, como identificar um trap, como identificar um clímax, tá? Clímax, né? Quando você tem uma vela que ela estica demais, quando ela estica demais, um exemplo aqui, ela estica demais, tá? Com volume, uma agressão muito forte nessas regiões, tá? Um volume acumulado muito forte, e ela fecha acima da região ou abaixo da região, às vezes ela pode até passar um pouco, tá? Pode passar um pouco, não muito, um pouco. Isso caracteriza um clímax. E geralmente quando isso acontece, reverte na próxima vela. Show de bola, rapaziada. Esse aqui, posso dizer que esse foi um indicador criado por mim. Esse aqui foi um indicador criado por mim também. Esse aqui também foi parcialmente criado por mim, mas com a ideia de um indicador do NinjaTrader. Eu incrementei aqui, né, essa informação que não tinha, tá? Não tem no indicador do NinjaTrader. Não é painel também, é seta, tá? A ideia do painel eu pedi pro ChatGPT criar para mim. Show de bola, tranquilo. A gente fica em silêncio, né? Porque eu fico criando essas coisas aqui. Depois que eu criei lá uma assinatura do ChatGPT, eu passei a gostar muito. Então todo tipo de ideia que eu tenho, eu tô jogando aqui. Para mim chegar a esse indicador aqui, cara, eu penei demais. Penei muito mesmo, tá? Porque às vezes o ChatGPT, você pedir para o ChatGPT, né, fazer uma coisa, aí fazer a outra, e não é bem assim. Aí, meu irmão, é o comando, né, cara? Você tem que saber o comando certinho. Então foi muitas tentativas, muita tentativa, até chegar nesse indicador aqui. Esse indicador aqui fica muito mais fácil, muito mais visual, tá? Você identificar. Olha só a proporção, tá? Nessa vela aqui, ó. O volume negociado, olha a proporção. É muita venda que tem aqui, cara. Então, através desse indicador aqui, você consegue identificar muita coisa. Show de bola? Quem quiser adquirir esse indicador, tá? Esses indicadores eu só vou pedir para, como eu estou pagando aqui, eu paguei lá o ChatGPT plano Plus e vou continuar pagando. Então não acho justo você pagar algo, né, criar algo e sair distribuindo de forma gratuita para as pessoas. Então eu acho que tem que ter um pouco de bom senso. Não vai ser nenhum absurdo, tá? Como esses indicadores que tem, quem está vendendo aí 300, 500, 1000, são tudo maluco. Aqui eu só vou pedir mesmo uma colaboração pela
pelo tempo gasto e pela assinatura que eu faço, né? Todo mês eu estou pagando, né? Cerca de 100 e pouco. Então não vai ser nenhum absurdo, tá? Você vai ter aqui a ideia. Não vou explicar, né? A explicação, acredito que foi feita aqui, é uma explicação rápida, tá? Que você tem aqui, como eu já falei, proporção entre compra e venda, tá? Aqui, ó, sempre esse valor aqui é sempre X esse valor, né? Ou vice-versa. Aqui você tem o acumulado em um período. Aqui o acumulado está em 1 hora, eu configurei para 1 hora, mas aí você pode configurar para o tempo que você quiser, mas quanto maior o tempo, melhor. Você tem aqui uma faixa de região aqui para trabalhar, para saber quem é que está dominando durante o período, tá? Aqui são os vendedores, dessa região para cá os vendedores estão dominando, né, no acumulativo. Aqui você tem o volume negociado, tá? O volume total negociado entre venda e compra. Aqui no delta volume você tem a porcentagem, tá, do acumulado da agressão desse volume aqui. Por exemplo, você tem aqui a porcentagem aqui no caso são os vendedores, a porcentagem de venda de acordo com esse volume. Nós tivemos aqui 508 de volume negociado. Desses 508 nós tivemos 49% de venda, tá? E a força, a intensidade dessa agressão está medida aqui, ó, menos 249, né, de força vendedora. Aqui nós tivemos aqui uma pequena exaustão, né? Por isso que está revertendo. Mas aqui você pode fazer vários tipos de leitura, tá? Aqui, ó, possivelmente pode ser um pullback, né? Quando essa vela aqui fechar, você tendo essa agressão maior, apesar que está aumentando aqui, ó, tá aumentando aqui o saldo de agressão, tá? Tem muita leitura para você fazer aqui através desse indicador, tá? É só colocar no gráfico e estudar, né? Baixar sobre agressão, saldo de agressão, volume, o acumulativo, tá? Tem um acumulativo em histograma que eu priorizei em colocar o acumulativo em valores, tá? O ratio também. Show de bola, rapaziada. Tranquilo? Valeu? Aqui, ó, a vela tá chegando aqui na região de H1, tá? Essa região aqui, ó, essa vela aqui é a vela C, que é essa vela aqui, ó, é uma vela muito forte, 250. Você pode fazer vários tipos de leitura com esse painel aqui, baseado, tá, nessas informações. Valeu? Só tô mostrando vocês aqui um indicador que eu criei. Valeu? Tamo junto. Falei, rapaziada, acabei de ligar o computador agora e apareceu aqui um alerta de entrada na próxima vela. Tem aqui uma região de H4, uma máxima de H4. Tá vendo aqui? Uma máxima de H4. Eu não posso ter essa agressão e esse acumulado da agressão superior à vela anterior, porque se tiver um aumento, com certeza caracteriza rompimento, tá? Na próxima vela. Não necessariamente um rompimento, pode ser que ela venha continuar brigando aqui nessa região, mas não venha reverter. Eu não posso ter essa vela aqui superando essa vela, tá? Vamos supor, aqui, ó, essa vela aqui é uma vela forte, tá? De agressão, acumulado de agressão com volume. Essa vela já teve uma diminuída, essa aqui já diminuiu, tanto na agressão quanto no acumulado, tá? Até mesmo no volume total negociado, uma pequena diferença. Já mostrou uma exaustão, tá? Exatamente na região de H4. Até o momento, até agora, esse sinal aqui
tá dando quase certeza de reversão, tá? Olhando aqui para baixo, tá? Eu vejo aqui tem uma exaustão, tá? Exaustão do movimento. Aqui eu tive um comportamento do preço que confirma isso, tá? Essa grande retração. E eu tenho aqui um sinal do arrow, né? Seta, dizendo que na próxima vela é venda. Quando eu parto aqui para baixo, me confirma isso, tá? A leitura aqui de baixo me confirma isso. É venda na próxima vela, beleza? Então na próxima vela eita, é venda. Ficou muito simples agora, tá? Você dá a entrada utilizando esse indicador aqui, ó, indicador do Trader Augusto. Esse indicador aqui, como eu já falei, né? Ó, a proporção aqui do ratio só tem venda aqui, cara, tá? Só tem venda, ó, só tá aumentando, ó, tá? O acumulado aqui é de compradores, tá? O acumulado no período de 1 hora, mas no curto, na pequeno movimento, né, na micro tendência, a leitura aqui é de venda. Essa vela aqui ela tem que cair, tá? Essa vela aqui ela tem que cair. Aqui registro de exaustão, reversão, sinal veio abaixo de H4, ela tem que cair. Simples assim, leitura fácil, tá? A quantidade, tá? A proporção aqui de venda gigantesca, muito forte, muita venda aqui, não teve presença nenhuma de compradores. Aqui na região de H4, na máxima de H4, tá? Sinal veio, entrada nessa vela, beleza? É simples assim, ficou muito simples. Você agora faz de leitura de forma bem mais fácil. Você vê, né? Você vê a informação e interpretar a informação que você está vendo, do que ficar olhando a porra da vela e tentar imaginar que aquela vela é isso e aquilo, meu irmão. Tá aqui os dados, tá? A informação tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A informação tá aqui. Show de bola? Tá aqui na sua cara, ó. Que você vê tudo. É isso aí, galera. Esse indicador aqui aqui, ó, tá na máxima de H4, tá? Eu tenho um botãozinho aqui que eu desligo, aí apareceu, por isso que eu tava achando estranho, que tava muito tumultuado ali, tá vendo? Então aqui eu tenho uma máxima de H4 com a máxima da H1 também, ó, tá vendo? Então é uma região muito forte, muito mais forte ainda, por isso que está tendo esse respeito aí. Aqui o diário está bem para baixo, né? Não, a mínimo do diário, 50% do diário está aqui. E aqui H1. Tirar aqui o diário, H4, H1 tá aqui, ó, tá? Voltar tudo de novo. Beleza, rapaziada? Tô gravando esse vídeo aqui, tá? Vou finalizar aqui essa parte aqui para mostrar para vocês que o negócio é fantástico. Show de bola? Aqui, rapaziada, olha só, esse sinal aqui, ele foi fácil interpretar ele, tá? Que ele
né, na região aqui de máxima de H1 e de H4. Porém agora o preço chegou em uma região deu uma travada aqui, pessoal. Possivelmente isso aqui vai romper essa região aqui, tá? Esse sinal aqui é um sinal inválido, porque essa vela está tendo muita agressão e saldo de agressão forte, tá? Então esse sinal aqui, por exemplo, não seria um sinal justo, um sinal válido para poder entrar nessa vela aqui para reversão, exatamente pela informação aqui, tá? Teve um aumento na agressão e no saldo de agressão, o volume negociado um pouquinho abaixo do volume anterior, mas essa vela teve muita força, ela não rompeu a região, tá? Ela pode também ser caracterizada aqui um clímax de venda. Quando acontece isso, né, quando ela trava, há uma reversão. Mas no meu caso, eu preferia não entrar, porque ela já rompeu 50% da H1 e um pequeno rompimento, mas pouca coisa, no 50% da H4. Esse sinal aqui eu invalidaria ele, invalidava ele exatamente por causa dessas informações aqui, tá? Não dá para entrar comprado aqui nessa vela. Travou aqui, né? Beleza, travou, mas eu não entrava. Show de bola? Às vezes tem sinal que vai respeitar, que vai dar certo na leitura, tem outros que não. Aí você, mas por quê? Não tem o porquê. É mais fácil você ir pela lógica, né, do que você está vendo, do que tentar a sorte. Essa é a verdade. Mas essa vela aqui, ela foi uma vela, um clímax de venda. Todo clímax de venda, por mais que você está vendo aqui os volumes, tá? Um pouquinho mais alto, tá? Você está vendo aqui a agressão, né? Não muito forte. Quando tem uma agressão muito acima assim da média, a média em relação às médias anteriores, e a vela é uma vela grande que já chega direto na região, mas não consegue romper uma região, isso caracteriza um clímax de venda ou um clímax de compra. Tipo essa vela aqui é um clímax de compra. Ela sobe muito até a região, tá? Gasta toda a energia até a região, mas não consegue romper. Isso caracteriza um clímax de compra e a próxima reverte. Tá? Aqui eu poderia ir muito bem pelo clímax de venda, tá? Com compra na próxima vela. Porém, né, olhando para cá, vendo aqui que rompeu a região de H1, mas, né, travou aqui na região de H4, de 50% de H4, um pequeno rompimento aqui, coisa bem minúscula mesmo, então preferi não entrar. Pode ser que caracterize um clímax de compra, de venda, mas possa ser também que foi uma grande agressão vendedora para poder romper essa região, tentar romper essa região e com munição suficiente aí para poder dar continuidade, tá? São leituras, né? Nada é 100% do que você está vendo ou lendo, né? Fazendo leitura, porque o mercado ele faz o que ele quer, o que ele quiser. A gente só tem que tentar ir pela lógica, né? Porque a gente está vendo as informações que a gente está obtendo, tá? Possa ser que seja um clímax, né, de venda, possa ser que seja realmente uma agressão agressão forte para poder romper essas duas regiões, essas duas confluências aí, 50% de H1 e H4. Então, através da informação que eu tenho aqui,
Ó, se eu tivesse aqui um volume, uma agressão, um saldo de agressão menor à vela anterior, tá? Uma venda anterior menor do que essa compra aqui, aí sim seria uma compra bem bacana, entendeu? Bem bacana mesmo. Por quê? Porque a venda desceu, mas aqui ela teve uma exaustão, né? Ela não teve, tá vendo? A vela não teve força o suficiente para romper, para dar continuidade, para reverter, né? Então aqui a próxima tende a cair. Essa próxima aqui ela tende a cair, tá? Porque agora a leitura aqui é o seguinte, a leitura de pullback. Ó, essa vela ela desceu muito forte, tá? Não conseguiu romper essas duas regiões aqui, ó, de 50% de H1 e H4. Não conseguiu romper, porém essa vela, isso aqui foi um clímax de venda realmente, porém essa vela reverteu, mas ela reverteu fraca referente à vela anterior, tá? Essa vela aqui tem muita força ainda, muitas ofertas ainda. O que acontece? Essa vela reverteu, né, com 32 de agressão e 17,1 saldo de agressão contra 83 de saldo de agressão vendedora anterior. Essa vela tem que ser vendedora. Essa vela aqui ela tem que ser uma vela vendedora, tá? Exatamente pelas informações que a gente está tendo aqui, ó. Show de bola? Então ela tem que me entregar uma vela vendedora, pelo que ocorreu aqui. Show? Mas aqui o sinal aqui, né? Esse sinalzinho aqui foi bacana, tá? Porém essa vela aqui ela não teve assim uma reversão satisfatória, exatamente pelo conjunto da obra aqui, ó, do que ocorreu aqui, ó, tá? Vamos lá, vou esperar essa vela aqui fechar, ó. Ela tem que fechar de venda, tá abaixo aqui da região de 50% de H1, acima de 50% de H4, né? Ela pode fechar aqui um doji negativo, ou pode realmente descer, despencar para baixo, que é a leitura que a gente faz aqui, ó, é isso, é que ela tem que cair mesmo, tá? Show de bola? É isso aí, galera. Delta Análise com Trader Augusto.